Como médico, eu nunca reaqueceria comida que sobrou. Esse ato parece inofensivo, mas é muito perigoso, e neste vídeo vou te dizer o porquê. Alguns alimentos que reaquecemos quase por costume podem se transformar em uma ameaça silenciosa para o seu pâncreas. E o mais inquietante não é que eles estejam em comidas estranhas ou raras, e sim em coisas que provavelmente você já tem na sua geladeira agora mesmo. Eu sou o Dr. Andrew Hall e hoje quero que você me acompanhe com a mente aberta, porque o que você vai ouvir não tem a ver com medo, mas com algo muito mais perigoso. Aqueles hábitos do dia a dia que parecem inocentes, mas que, repetidos durante anos, podem empurrar o seu corpo para um terreno cada vez mais inflamado, mais tóxico e mais vulnerável. Daqui a pouco eu vou te mostrar 5 alimentos reaquecidos que, quando são manipulados de forma errada ou expostos ao calor repetidas vezes, podem gerar substâncias agressivas, alterar a própria estrutura e criar uma carga silenciosa sobre um dos órgãos mais delicados e menos compreendidos do corpo humano. E quando você entender por que o pâncreas está no centro de tudo isso, vai começar a olhar para as sobras de um jeito completamente diferente. Porque, sejamos honestos, reaquecer comida faz parte da vida moderna. Você chega cansado, com fome, sem tempo, abre o micro-ondas, coloca o prato da noite anterior e em poucos minutos sente que resolveu o problema. É prático, econômico, rápido. Na verdade, quase ninguém para pensar que esse gesto tão comum pode ter um custo que não aparece de imediato. E é aí que o verdadeiro perigo começa. Essa é uma das razões pelas quais o câncer de pâncreas é tão difícil de detectar a tempo e tem uma das menores taxas de sobrevivência entre todos os tipos de câncer. Por isso, a prevenção é absolutamente crucial e ela começa dentro da sua própria cozinha. Essa preocupação não surge do nada, ela surge de uma compreensão mais profunda da química dos alimentos. Hoje sabemos que cozinhar, esfriar e reaquecer certos alimentos não é um processo neutro. É um processo químico que pode transformar compostos inofensivos em ameaças reais para a sua saúde. São geradas substâncias que favorecem a inflamação, o estresse oxidativo e o dano celular. Esses são os 3 pilares sobre os quais muitas doenças crônicas são construídas, inclusive o câncer. Meu objetivo hoje não é te assustar. Meu objetivo é te dar conhecimento, porque conhecimento é poder. O poder de proteger a sua saúde com mudanças pequenas e práticas. Vamos entender o que realmente acontece no seu prato quando você aperta esse botão de reaquecer. Vou te guiar pelos 5 culpados mais comuns, alimentos que quase com certeza estão agora mesmo na sua geladeira, e, o mais importante, vou te dar soluções seguras e práticas para lidar com as sobras sem colocar a sua saúde em risco. Então, por favor, preste muita atenção. Isso não é uma teoria distante, é uma realidade bioquímica que acontece na sua cozinha todos os dias. Pronto para assumir o controle? Vamos começar. O primeiro culpado da nossa lista não é exatamente um alimento em si, mas o meio em que ele é cozido e muitas vezes reaquecido. O óleo. Pense naquelas batatas fritas, naquele frango empanado, ou naquele bife à milanesa de ontem. O que você faz no dia seguinte? Provavelmente coloca no micro-ondas, ou pior ainda, volta com ele para a frigideira para recuperar a crocância. É aí que o problema começa. Quando você aquece o óleo a temperaturas altas durante a fritura, ele já começa a se degradar. Mas é ao reaquecê-lo que uma cascata verdadeiramente tóxica se desencadeia. Os óleos reaquecidos, especialmente os óleos vegetais como o de girassol ou o de milho, sofrem uma oxidação profunda. Esse processo gera um coquetel de compostos perigosos, incluindo aldeídos e radicais livres, que têm sido associados a um maior risco de doenças crônicas. Pense nos radicais livres como pequenas balas descontroladas dentro do seu corpo, ricocheteando contra suas células e danificando tudo o que tocam, inclusive o seu DNA. Como isso afeta o seu pâncreas? De 2 formas silenciosas. Primeiro, inflamação sistêmica. Quando você consome esses compostos, o seu corpo ativa uma resposta de defesa, a inflamação. Se você come regularmente alimentos fritos e reaquecidos, é como ter um alarme de incêndio tocando sem parar. O seu corpo entra em um estado de inflamação crônica e o pâncreas é extremamente sensível a esse estado. Um pâncreas cronicamente inflamado é um pâncreas estressado, forçado a trabalhar mais em um ambiente hostil. Segundo, estresse oxidativo direto. As toxinas do óleo reaquecido entram na sua corrente sanguínea e podem atacar diretamente as células pancreáticas, comprometendo a capacidade delas de funcionar corretamente. É como jogar areia dentro do motor de um carro. Aos poucos, as peças vão se desgastando. Você pode notar sinais sutis, inchaço, cansaço depois de comer ou uma dor surda na parte superior do abdômen. Essa pode ser a forma de o seu pâncreas pedir ajuda. Então, qual é o meu conselho como médico? Não tenha medo dos olhos.
Apenas use-os com inteligência. Nunca reutilize óleo de fritura. Essa é a regra de ouro. Óleo de fritura é de uso único. Eu sei que isso pode parecer desperdício, mas a sua saúde vale muito mais. Escolha métodos alternativos de preparo. Tente fritar menos e opte por assar, grelhar, cozinhar no vapor ou saltear. Para reaquecer alimentos fritos, use um forno convencional ou uma air fryer, sem adicionar mais óleo. Você vai recuperar aquela textura crocante e com calor seco. E sempre que possível, coma fresco. Toda vez que você escolhe uma refeição recém-preparada em vez de sobras reaquecidas, está dando um alívio ao seu pâncreas. O segundo alimento pode te surpreender, porque ele é praticamente sinônimo de alimentação saudável, o espinafre. Mais uma vez, o problema não é o espinafre em si, é o que acontece quando você o reaquece. O espinafre, a acelga e o aipo contêm naturalmente compostos chamados nitratos, que sozinhos são inofensivos. O problema começa quando você cozinha esses vegetais e depois os deixa esfriar lentamente em temperatura ambiente ou os guarda por vários dias. Certas bactérias naturalmente presentes convertem esses nitratos inofensivos em nitritos, que são mais problemáticos. O perigo aumenta no segundo passo, o reaquecimento. O calor pode fazer com que esses nitritos reajam e formem substâncias chamadas nitrosaminas. Esse é um nome que eu quero que você se lembre. As nitrosaminas são classificadas como prováveis carcinógenos humanos e têm sido associadas a um maior risco de certos tipos de câncer, particularmente de estômago e esôfago. Embora a relação mais estudada tenha sido com esses outros cânceres, a ameaça para o pâncreas não deve ser ignorada. As nitrosaminas são genotóxicas, o que significa que têm a capacidade de danificar o nosso DNA. Quando você as consome, o seu corpo precisa trabalhar para se desintoxicar e o pâncreas desempenha um papel importante nesse processo. Expô-lo repetidamente a essa carga de compostos nocivos cria estresse crônico e um ambiente inflamatório. E, como já vimos, a inflamação crônica é um fator de risco conhecido que pode favorecer o dano celular a longo prazo. Uma única vez talvez não cause nenhum problema, mas a exposição repetida, semana após semana, é como uma gota d'água caindo sem parar sobre uma pedra. Com o tempo, a pedra se desgasta. O meu conselho aqui é simples: respeite a química dos vegetais. Não pare de comer espinafre. Apenas mude a forma como você lida com as sobras. Tente cozinhar apenas a quantidade de vegetais de folhas verdes que pretende comer de uma só vez. Se sobrar, não deixe a panela sobre o fogão. Transfira a comida para um recipiente raso, para que esfrie rapidamente, e coloque na geladeira dentro da primeira hora. A opção mais segura, na verdade, é comer o espinafre cozido frio. Ele fica delicioso em uma salada ou batido em um smoothie verde. Você obtém todos os nutrientes sem nenhum dos riscos do reaquecimento. E, se decidir reaquecê-lo, faça isso apenas uma vez. Embora, sinceramente, a minha principal recomendação seja evitar reaquecer esses vegetais por completo. Agora chegamos ao terceiro alimento, um que está presente em cozinhas do mundo inteiro: o arroz. Parece o alimento mais inofensivo que você possa imaginar, mas o arroz reaquecido esconde um risco que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. O problema não é o arroz em si, é uma bactéria chamada Bacillus cereus, seus esporos, que são como pequenas cápsulas de sobrevivência, costumam ser encontrados no arroz cru e são notavelmente resistentes ao calor do cozimento. O verdadeiro perigo começa depois que o arroz já está cozido. Se você deixa o arroz cozido em temperatura ambiente por horas, cria o ambiente perfeito para que esses esporos germinem e se multipliquem, produzindo toxinas. E aqui está o ponto crítico. Uma dessas toxinas é resistente ao calor. Quando você reaquece esse arroz, pode até matar a bactéria, mas a toxina que ela já produziu continua intacta, e é isso que te faz passar mal. Essa toxina provoca uma intoxicação alimentar clássica. Náusea, vômito, mal-estar geral. Você pode pensar que é algo desagradável, mas passageiro. No entanto, cada episódio de intoxicação alimentar, até mesmo um leve, é um evento inflamatório agudo e violento para o seu sistema digestivo. Isso coloca uma carga enorme sobre cada órgão envolvido, inclusive o pâncreas. Se você manipula mal sobras de arroz com frequência, pode estar se expondo rotineiramente a doses baixas dessas toxinas, causando irritação e inflamação crônica de baixo grau no intestino. E hoje nós sabemos que existe uma conexão clara entre o intestino e o pâncreas. Um intestino cronicamente inflamado pode liberar compostos inflamatórios na corrente sanguínea, afetando outros órgãos, e o pâncreas é particularmente vulnerável a esse ataque constante. É assim que você deve manipular o arroz de forma segura. Assim que o
o arroz estiver cocido, sirva a porção que vai comer. Espalhe o restante em uma travessa rasa ou em recipientes rasos, para que esfrie rapidamente. Nunca coloque uma panela quente diretamente na geladeira. Depois que ele esfriar, dentro da primeira hora, transfira para um recipiente hermético e leve à geladeira. Tente consumi-lo nas 24 horas seguintes. Se for reaquecê-lo, faça isso apenas uma vez e garanta que ele esteja soltando vapor, completamente quente de ponta a ponta, com pelo menos 74 graus Celsius no interior. E nunca, jamais o reaqueça uma segunda vez. O nosso quarto alimento é outro clássico do mundo das sobras, o frango. É uma fonte fantástica de proteína, mas o frango reaquecido traz um risco claro. O problema principal é bacteriano. A carne crua de aves pode abrigar bactérias como Salmonella e Campylobacter. Um cozimento adequado destrói essas bactérias, mas o perigo está no reaquecimento desigual. O micro-ondas é famoso por isso. Ele cria áreas quentes e áreas frias. E essas áreas frias podem se transformar no refúgio perfeito para qualquer bactéria que tenha sobrevivido ou que tenha contaminado o alimento depois do preparo. Uma infecção por Salmonella ou Campylobacter é uma doença séria que desencadeia uma resposta imunológica poderosa em todo o corpo. Isso é um evento de estresse massivo para cada órgão, inclusive o pâncreas, que fica preso nessa batalha inflamatória. Toda vez que você come um pedaço de frango reaquecido de forma desigual, não está apenas correndo o risco de ter uma intoxicação alimentar, mas também aumentando a carga de estresse inflamatório sobre o seu pâncreas. Esta é minha orientação para manipular o frango com segurança. Esfrie as sobras rapidamente e guarde em um recipiente hermético dentro da geladeira. Na hora de reaquecer, o micro-ondas não é o seu melhor aliado para pedaços grandes de frango. Se for usá-lo, corte o frango em pedaços menores e interrompa o aquecimento na metade do tempo para mexer ou virar. Use um termômetro culinário. É a única forma de ter certeza. O frango deve atingir uma temperatura interna de pelo menos 74 graus Celsius em todas as partes. Melhor ainda, use o forno ou uma frigideira em fogo baixo a médio, o que permite um aquecimento lento e uniforme. E sinceramente, a forma mais segura e muitas vezes mais saborosa de aproveitar o frango que sobrou é frio, desfiado em saladas, sanduíches ou wraps. É rápido, fácil e elimina completamente o risco. E finalmente chegamos ao último alimento, um favorito querido por todos. A batata. E é aqui que tudo fica mais interessante, porque com a batata, o risco não está apenas no que você come, mas no que acontece com ela depois de ser cozida, resfriada e novamente exposta ao calor. Existem dois mecanismos que você precisa entender e os dois tocam diretamente o equilíbrio do seu corpo. O primeiro tem a ver com o amido. Quando uma batata é cozida e depois resfriada, uma parte desse amido muda de estrutura e se transforma no que é conhecido como amido resistente. Essa mudança, longe de ser algo ruim, pode jogar a seu favor. Ajuda a alimentar a microbiota benéfica, melhora a resposta digestiva e pode amortecer picos bruscos de glicose. Em outras palavras, uma batata cozida e resfriada pode se comportar de um jeito muito diferente de uma batata recém-feita e quente. Mas o problema aparece quando essa mesma batata é reaquecida de forma rotineira, porque parte desse benefício se perde. E, quando ele se perde, o impacto metabólico volta a mudar. A resposta do açúcar no sangue se torna mais intensa, mais rápida, mais exigente. E quem entra em cena toda vez que isso acontece? Exatamente, o pâncreas. Mais uma vez, esse órgão silencioso precisa trabalhar mais, liberar mais insulina, se adaptar, compensar, sustentar. Uma vez não parece grave, duas vezes também não. Mas, quando esses picos se repetem como parte de uma rotina diária, deixam de ser um detalhe pequeno e começam a se transformar em uma carga contínua. Com o tempo, esse desgaste metabólico pode favorecer a resistência à insulina, alterar o controle glicêmico e empurrar o organismo para um terreno que sabemos que não é inocente. E existe ainda um outro ângulo, mais incômodo, quando as batatas são submetidas a temperaturas altas, sobretudo ao serem fritas, tostadas em excesso, ou fritas novamente depois de já terem sido cozidas antes, pode aumentar a formação de acrilamida, uma substância que tem gerado preocupação pelo seu potencial carcinogênico. Aqui não estamos falando de paranoia, mas de acúmulo de fatores. Porque no fim das contas, o corpo não processa apenas um alimento isolado, ele processa padrões. E um padrão repetido de amidos reaquecidos de forma agressiva, picos frequentes de glicose e compostos indesejáveis formados pelo excesso de calor não é exatamente o melhor cenário para proteger o pâncreas. Então, o que fazer com as sobras de batata? A resposta é mais simples do que parece.
Se puder comê-las frias, melhor. Em preparações como saladas, elas conservam melhor esse perfil favorável que se forma depois do resfriamento. Se você preferir consumi-las quentes, o ideal é fazer isso com suavidade, usando métodos menos agressivos, evitando temperaturas extremas e, principalmente, evitando fritá-las novamente. Essa é provavelmente a pior forma de tratá-las. E se estamos falando de purê, também existe uma maneira menos agressiva: reaquecê-lo lentamente com um pouco de líquido em fogo moderado para não castigá-lo com calor seco e intenso. E agora que já percorremos toda a lista, vale a pena parar por um instante e olhar o quadro completo, porque é aí que está a verdadeira lição. Falamos sobre óleos e frituras que, ao serem reaquecidos, favorecem oxidação e inflamação. Vimos vegetais de folha, como o espinafre, nos quais certos compostos podem se transformar em substâncias mais problemáticas se forem mal manipulados. Passamos pelo arroz, que pode se transformar em um veículo perfeito para toxinas bacterianas quando é resfriado ou reaquecido de forma incorreta. Também vimos o frango, em que um aquecimento desigual pode deixar áreas perigosas e abrir caminho para bactérias que continuam vivas, mesmo quando o prato parece pronto. E agora chegamos à batata, com esse golpe duplo entre a perda de benefícios metabólicos e o possível aumento de compostos indesecháveis quando ela é reaquecida sem cuidado. À primeira vista, parecem casos diferentes, mas no fundo todos apontam para a mesma ideia. Cada um, à sua maneira, pode contribuir para a inflamação, estresse oxidativo, alterações metabólicas ou dano celular. E esse coquetel, sustentado ao longo do tempo, é exatamente o tipo de ambiente biológico que enfraquece órgãos importantes e aumenta a vulnerabilidade do corpo diante de doenças graves, inclusive o câncer de pâncreas. Mas eu quero que você fique com algo importante, porque esta mensagem não é sobre viver com medo, nem transformar a sua cozinha em um campo minado. É sobre recuperar a consciência. É sobre entender que a prevenção nem sempre nasce de decisões heroicas, mas de ajustes cotidianos que parecem pequenos até que os anos passem. Você não precisa jogar fora toda a comida que sobrou, nem se obsessinar com cada prato. O que você precisa sim é parar de agir no automático, preparar quantidades mais razoáveis, resfriar a comida sem demoras desnecessárias, guardá-la corretamente, consumir certas sobras frias quando isso fizer sentido, e quando decidir reaquecê-las, fazer isso com métodos que respeitem melhor a estrutura do alimento e reduzam riscos desnecessários. É aí que a verdadeira diferença começa. Porque proteger o seu pâncreas não depende de uma única refeição, mas da soma dos hábitos que você repete semana após semana. Também depende de olhar para a sua saúde como um sistema completo. Manter um peso estável, reduzir o excesso de açúcar, evitar o tabaco, moderar o álcool e construir uma alimentação mais limpa, mais consciente e menos baseada na conveniência imediata. Essa é a parte poderosa de tudo isso. Ainda existe margem, ainda é possível intervir. Muitas vezes o risco não desaparece de uma vez, mas pode começar a diminuir no momento em que você entende o que está fazendo e decide mudar. E às vezes tudo começa com algo tão cotidiano, tão aparentemente inofensivo, como voltar a aquecer um prato que sobrou da noite anterior.